Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Se já estão inscritos, não se esqueçam de já ir curtindo, de compartilhar esse vídeo. E se não estão inscritos ainda, não deixem de fazer a sua inscrição, de acionar o sininho das notificações para ficarem por dentro das novidades que postamos aqui. Vamos hoje falar sobre uma das figuras mais conhecidas, mais discutidas da história, que foi Napoleão Bonaparte. Então, se você quer conhecer alguma coisa a respeito dele, me acompanhe e veja essa história. Napoleão Bonaparte é uma das figuras mais famosas, conhecidas, discutidas da história da humanidade. Nascido na cidade de Ajaccio, na ilha da Córcega, no Mediterrâneo, desde cedo demonstra uma aptidão para a vida militar, que vai aflorar com o tempo. Casou-se com Joséphine de Beauharnais, viúva rica, que abriu-lhe várias portas. Mas nada que pudesse ser feito se ele não tivesse essa habilidade militar, que vai começar a se mostrar ainda no período da Convenção Nacional, uma das fases da Revolução Francesa, quando ele retoma nos ingleses o porto de Toulon. A sua genialidade, no entanto, vai ser totalmente demonstrada como comandante, como general, quando o comando do exército francês na Itália consegue derrotar a Áustria. Em 12 meses de campanha, ele vence 18 batalhas, derrota 5 exércitos e obrigou a Áustria a assinar a paz. Os países europeus já estavam formando há algum tempo as chamadas coligações, alianças que eram feitas para evitar o avanço das ideias da Revolução e depois são feitas contra o avanço do poderio napoleônico. Apenas a Inglaterra, nesse momento, continuava a lutar. A Inglaterra se torna uma pedra nos sapatos de Napoleão. Foi a grande obsessão dele derrotar os ingleses, coisa que nunca conseguiu. Vendo que não tinha marinha suficiente para enfrentar a poderosa marinha inglesa, a soberana dos mares, Napoleão resolve atacar a fonte do poderio econômico inglês, invadindo o Egito com o objetivo de chegar até a Índia, que era a principal colônia inglesa. Isso com a ideia de prejudicar o comércio inglês com o Oriente. Em 1798, à frente de um exército, ele desembarca em Alexandria. Consegue derrotar os turcos na chamada Batalha das Pirâmides. Os turcos dominavam a região do Egito. E entrou vitorioso no Cairo, capital do Egito. Mas, pouco depois, o almirante inglês Nelson consegue destruir toda a esquadra francesa, obrigando Napoleão a permanecer no Egito com toda a sua tropa. Ele não consegue retornar à França de imediato. No entanto, ele vai, sabe-se lá como, conseguir iludir a vigilância dos ingleses e retorna à França, assinando com a Inglaterra o Tratado de Amiens, abrindo mão de qualquer vantagem militar que pudesse ter conseguido na Batalha das Pirâmides. Retornando do Egito, Napoleão, o famoso golpe do 18 Brumário, que vimos no finalzinho do vídeo da Revolução Francesa. Vou deixar aqui nos comentários o link desse vídeo, quiserem conferir lá. E dá o golpe do 18 Brumário e derruba aquele diretório, a última fase da Revolução, que tinha sido formado lá após a derrota dos jacobinos, e Napoleão, com isso, forma o chamado consulado. Ele se torna membro de um governo com 3 membros. Ele era um dos 3, mas quem detinha o poder mesmo era ele. Isso vai ser o final da Revolução Francesa. Ele termina a fase da Revolução Francesa. O consulado deveria durar 10 anos. Antes disso, ele consegue vencer novamente a Áustria, na Itália, na Batalha de Marengo, fazendo com que os austríacos assinassem novamente a paz com a França. E o consulado seria de 10 anos,
acaba se tornando um consulado vitalício e único. Ele afasta os outros dois, que não tinham praticamente utilidade nenhuma no governo, e se torna cônsul único, e isso abre o caminho para que ele se tornasse imperador. Em 1804, de fato, ele é coroado como Napoleão I, imperador da França. Mas a paz, os países da Europa, durou muito pouco tempo. As nações inimigas de sempre, a Inglaterra, a Rússia e a Áustria, formaram nova coligação contra a França, mas Napoleão, agindo com habilidade e rapidez, venceu o exército austríaco, entrando vitorioso em Viena, capital da Áustria. Depois, viajando para o norte, ele derrota os austríacos novamente e os russos, da mais notável, a mais fabulosa de todas as batalhas que ele havia enfrentado, a famosa Batalha de Austerlitz, também conhecida como Batalha dos Três Imperadores, que participaram dela: Napoleão, imperador da França, Francisco II, imperador da Áustria, e Alexandre I, czar ou imperador da Rússia. Mas a Inglaterra continuava lutando. E o almirante Nelson morreu em ação, consegue destruir a esquadra inglesa da Batalha de Trafalgar, impedindo que Napoleão invadisse o território inglês. Diante disso, a Inglaterra, numa tentativa de evitar novas ameaças da França, decreta um bloqueio naval no litoral norte da França, fazendo com que ficasse impossível a saída de qualquer navio francês, se ainda existisse, navegando pelo Mar do Norte. Mas uma nova coligação foi formada, dessa vez chefiada pelo rei da Prússia, que são derrotados, os prussianos, e Napoleão entra vitorioso em Berlim, e os russos, que também participaram, mais uma vez, são derrotados e são obrigados a se aliar à França. Para arruinar a Inglaterra, numa nova tentativa, Napoleão decreta, em represália àquele bloqueio naval, o famoso bloqueio continental, proibindo que os países europeus fizessem comércio com os ingleses. Portugal, o único país que não cumpriu o bloqueio continental, por razões que vamos ver mais adiante, porque isso já é uma outra história, e que vão fazer com que a família real portuguesa acabe vindo para o Brasil, dando início ao processo de independência do nosso país. A Espanha já havia sido dominada por Napoleão, quando ele consegue com que o rei espanhol abdicasse, e ele coloca no trono da Espanha seu irmão José Bonaparte. Então, os espanhóis, feridos na sua dignidade, no seu sentimento nacional, começam uma ação contra essa presença francesa em território espanhol. Durante a guerra na Espanha, a Inglaterra e a Áustria formam uma nova coligação, e os austríacos novamente são derrotados, e a Áustria acaba também se aliando à França. Numa tentativa de reforçar essa aliança, e também de ter um herdeiro legítimo para o trono francês, uma vez que ele é considerado por muitos como um usurpador, ele não tinha direito ao trono, e não teve filhos com Josefine, ele se casa com a filha do imperador da Áustria, Maria Luísa, com quem ele tem um filho. Foi depois chamado de rei de Roma, e teria sido Napoleão II, quando Napoleão, em 1814, acaba se refugiando na ilha de Elba, mas o menino ainda era uma criança e não chegou nunca a ocupar o trono francês. A Rússia, que durante um tempo esteve unida à França, naquela ideia de que os franceses iriam comprar o excedente do trigo russo, que era vendido até então para a Inglaterra, mas a França não tinha condições de comprar toda a produção de trigo da Rússia. Diante disso, os russos voltam a comerciar com a Inglaterra, e Napoleão não podia deixar barato. Resolve invadir o território russo, montando um exército fabuloso. O czar Alexandre I da Rússia, no entanto, ordenou ao seu exército que não desse combate aos franceses, mas, ao contrário, que recuasse e fosse destruindo tudo pelo caminho, para que o exército francês não encontrasse alimentação, víveres, nada onde passasse. Perto de Moscou, os russos são derrotados, e os franceses entram na capital. No dia seguinte, porém, um incêndio, que foi ateado pelos próprios russos, destruía 6.000 casas em Moscou.
Napoleão, desesperado com a falta de alimentos, tentou um acordo com Alexandre I, que não respondia às suas cartas, fazendo com que ele ganhasse tempo, esperando a chegada do grande aliado dos russos, que é chamado por eles de o General Inverno. E naquele ano de 1812, o inverno russo foi extremamente rigoroso. Napoleão tem que ser retirado do território russo, e isso é considerado um dos maiores desastres militares da história. Milhares de soldados franceses morreram, de fome ou de frio, ou em combate com os cossacos, a famosa cavalaria russa. Até os próprios russos estavam morrendo de frio naquele 1812, mês de novembro. O frio era tanto que matava os próprios russos. Quando Napoleão cruzou novamente a fronteira com a Polônia, restava muito pouco do seu poderoso exército. E antes dele chegar à França, a Inglaterra, a Rússia e a Prússia já estavam formando uma nova coligação. Napoleão, com o que restou do seu exército, conseguiu uma vitória passageira, mas logo depois ele é derrotado em Leipzig. Os aliados invadiram a França. Napoleão, sem saída, se viu obrigado a abdicar do trono francês e se retira para a ilha de Elba. Ele abdicou o nome do filho, que seria Napoleão II, que não foi aceito pelos ingleses. A coroa da França é oferecida ao irmão de Luís XVI, que se torna Luís XVIII. O povo francês, no entanto, não estava satisfeito com o governo de Luís XVIII, porque tinha receio do retorno do absolutismo. Nesse meio termo, havia se reunido em Viena, capital da Áustria, um congresso com o objetivo de reestruturar o mapa político europeu, bagunçado com as conquistas napoleônicas. Mas Napoleão consegue, no ano seguinte, isso em 1814, no ano seguinte, em 1815, Napoleão consegue voltar da ilha de Elba para a França. E reocupa o governo. Luís XVIII, sem apoio, acabou fugindo, e Napoleão governa por um período de 100 dias. Os aliados, reunidos em Viena, desesperados, retornam e declaram Napoleão fora da lei, formando a 7ª e última coligação contra ele. Em 18 de junho de 1815, Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo. Procurou refúgio no navio inglês, mas foi declarado prisioneiro de guerra e enviado para a ilha de Santa Helena, quase no meio do Oceano Atlântico, onde ele morreu 6 anos depois, em 1821. Encontra-se sepultado hoje na França, no chamado Panteão dos Inválidos. A grande obra de Napoleão, no entanto, não foram as suas conquistas militares, de acordo com as suas próprias palavras, mas o Código Civil, também chamado de Código Napoleônico. Esse código vem consolidar as conquistas da burguesia logo depois da Revolução. É o Código Civil, que é considerada realmente a maior obra de Napoleão. Ele mesmo reconhece isso. E vai fazer com que a burguesia se torne a grande vitoriosa. O Congresso de Viena, que vai estabelecer como princípio básico a legitimidade, o retorno daquilo que era anterior à Revolução Francesa, numa tentativa alucinada de dar marcha ré na história, então que Luís XVIII retorne ao trono da França, tentando fazer com que as fronteiras voltassem a ser aquelas diante das conquistas napoleônicas. Napoleão ficou na história como grande gênio militar, estrategista e principalmente, como dito, como o organizador do Código Civil. Aquela figura um tanto burlesca que se faz sobre ele, uma pessoa assim meio louca, não condiz com a realidade. Napoleão teve o seu papel na história, apesar de todas as suas falhas, obviamente. Então, se vocês gostaram de saber alguma coisa a respeito de Napoleão Bonaparte, não deixem de já curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscreverem no canal. Vou deixar aqui nos comentários também o link das imagens que utilizamos para que vocês possam também ter mais algumas informações a respeito da grande figura que foi Napoleão Bonaparte. Aproveitem e até o nosso próximo vídeo.